passe as informações de uma forma responsável, consciente, espiritual, séria, para que isso possa melhorar outras pessoas. Normalmente esse material eu só passo normalmente para grupos de estudos presenciais, onde eu estou junto, estou vendo as pessoas ali, posso fazer uma prática ali no ambiente lá do IPPB, onde a gente tem vários grupos, né, que são pessoas que fizeram os cursos de projeção astral comigo, que eu mantenho presencialmente reunidas às quartas-feiras. Então, recentemente, ele me passou um material que eu compartilhei no grupo de estudos e resolvi agora compartilhar em aberto com vocês que estão assistindo o programa. Não é um material fácil, exigiria muito mais detalhes e aprofundamentos que só podem ser feitos de forma presencial, não é nada de esoterismo, é que tem coisa que é olho no olho, né? Energia, na prática, não dá para passar pela internet. Deixa eu dar um exemplo bem claro. Uma coisa é um conteúdo desse importante, você está com as pessoas unidas, toda semana ela está ali, você conhece as pessoas já de anos, você interage melhor. Diferente, por exemplo, de estar mostrando esse material, o que é normal, de repente ter alguém de cueca coçando a virilha, comendo pipoca e assistindo isso. Normal, só que isso aí exigiria um pouco mais de atenção, tá? Não dá para fazer isso de forma aleatória ou como as pessoas viajam pela internet em conteúdos de forma superficial na maioria das vezes. Não dá para você trabalhar temas assim à distância, e eu entendo a necessidade das pessoas que moram em outros lugares, mas alguns temas precisam de aprofundamento presenciais dentro de uma egrégora, de um ambiente. A presença, no caso, para poder estar superintendendo o processo, existem questões energéticas que só presencialmente dá para poder evidenciar. Então, aqui é uma tentativa mais de expor o tema, fazer um panorama geral, mas não tem como aprofundar como de forma presencial, nem fazer isso online, não dá. Pelo menos a minha maneira de ver é esta, e como eu moro em São Paulo, eu priorizo as turmas que estão comigo em São Paulo, porque eu moro aqui, então é aqui que eu faço a maioria das atividades presenciais que eu participo, tá bom? Então, vocês podem depois perguntar para outro programa, eu posso responder, mas não tem como aprofundar tanto, porque todo mundo pergunta muita coisa, esquecendo desse detalhe. Tem algumas coisas que têm que ser desenvolvidas presencialmente, não dá para fazer isso à distância, ok? Então, feito esse alerta, a gente já vai entrar no tema já, que é K, o duplo, um material realmente muito profundo. Detalhe, antes da gente começar, em relação às perguntas feitas nos programas anteriores, alguém perguntou sobre cascão astral, no último programa que foi de perguntas e respostas. E eu disse que era uma resposta muito grande, complexa, para poder fazer aqui. E eu tenho uma gravação de quase 2 horas explicando claramente isso, está lá no meu canal, e aí a pessoa que fez a pergunta poderá aprofundar melhor do que eu dar uma resposta aqui de 1 minuto ou 2 no conjunto de outras perguntas. Então, eu vou passar o link, Eudes, primeiro link que está aí, ó, Veículos de Manifestação, Mito do Cascão Astral. O Eudes está botando aí agora, tá na descrição e no chat, para quem de vocês também quiser pesquisar esse assunto. A segunda coisa é que daqui a 17 dias eu irei para Portugal, para Lisboa, como eu já comentei aqui antes, e muitas pessoas estão fazendo perguntas novamente sobre local e tal. Então, o Eudes vai colocar o telefone ali, o WhatsApp, para vocês pegarem as informações que já está praticamente lotado, mas pode ser que alguém ainda consiga vagas, e vão ter os livros meus lá, 3 livros, o Falando de Vida Após a Morte e o Viagem Espiritual, que a editora Luz da Serra enviou para lá, e eu estarei lançando um novo lá, Algo Mais, um Amor, uma Luz, por uma editora portuguesa, que é a editora Mahatma. O lançamento será lá. Então, eu disse, coloca o telefone aí para mim, tá? Quem quiser informações, seja da palestra ou do curso que eu vou fazer, ou de como adquirir os livros, é só ligar nesse número aí que vai ter informação. Outra coisa, pessoas pedindo para falar sobre a apometria. Não, o tema do programa é falando de espiritualidade, e eu vou mesclando vários temas. A apometria é um tema muito específico, e eu também já tenho muitos conteúdos sobre isso. Então vou pedir o Eudes para botar agora um link
de um programa que eu fiz sobre apometria com uma pessoa especializada também, a gente batendo papo sobre diferenças da saída do corpo em casa, da apometria, do desdobramento de camadas de energia. Aí é só assistir, porque aí pode aprofundar em vez de eu dar uma resposta curtinha aqui. Eu estou dando links, pessoal, para vocês estudarem mais, aprofundar mais. E por último, eu tinha prometido também, quando eu falei aqui de ataques espirituais, que eu tinha feito uma série de programas lá na Rádio Vibe Mundial, no meu programa sobre o tema, e que eu passaria o link. Então pode colocar aí Desobsessão. Gente, clica nesse link Desobsessão, vão abrir uma seleção de links de programas meus lá na Rádio Vibe Mundial, onde eu falei muitas vezes sobre ataques espirituais, autodefesa e desobsessão. Vocês vão ter aí muita coisa para estudar, 5, 6 ou 7 programas nesse link, é só rolar para baixo para ter acesso e clicar em cada link para vocês poderem estudar. E outra coisa, Ailton, você vê como trabalhar com o público é um pouco complicado, né? As pessoas, às vezes, tem alguns que não têm o entendimento. Por exemplo, eu estou passando links de temas profundos, de perguntas que foram feitas, que eu acho que a resposta fica muito rápida aqui, e como são temas muito sérios, precisa de aprofundamento. Aí você passa um link para a pessoa aprofundar, meu mesmo, né? Aí você recebe mensagens assim: eu acho que você não fez certo, você tinha que responder no seu programa ali na bucha. Veja, a pessoa não quer ir lá ter o trabalho de aprofundar, e alguns temas não adianta falar um minutinho aqui superficial. Se eu tenho conteúdo já profundos disso, a pessoa vai no link e eu posso aprofundar outro tema aqui. Todo mundo acaba ganhando, mas nunca as pessoas estão satisfeitas com as coisas. Sempre tem achar um pelinho em ovo para poder incomodar sem necessidade. Bom, vamos lá então. Você vai gostar muito do tema. Antes da gente entrar no tema do K, o duplo, eu vou fazer uma introdução bem rápida sobre a parte das saídas do corpo nas iniciações clássicas do Antigo Egito. Esta é uma área que eu pude me aprofundar bastante. E eu sei que vários de vocês que estão assistindo são estudantes de hermetismo, de ocultismo em suas várias linhas e já conhecem algumas partes ou fragmentos disto aqui. Vários de vocês são da Rosa Cruz, ou são da maçonaria, ou da gnose, e conhecem alguns desses termos. Mas aqui é só uma introdução genérica para a gente desembocar no K, o duplo. Bom, vamos lá, Eudes, pode projetar? Eu estou aparecendo lá juntinho para dar a explicação, que aqui eu não estou vendo. Eu não me vejo aqui. E mas tá, beleza, só para não ficar só a imagem fria. Tá bom. Seguinte, pessoal, e desliga o celular aí para não dar aquele problema aí de ruído de fundo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, esta imagem é a reprodução de um papiro achado num dos templos egípcios. Se eu não me engano, essa imagem está no Museu de Egiptologia ou do Cairo ou de Londres. Na imagem, que é um papiro, ela é reproduzida em vários livros de projeção astral, onde diversos autores tentam evidenciar saídas do corpo na antiguidade iniciática do Egito através de algumas imagens encontradas nas ruínas dos templos. Este papiro, então, mostra uma múmia embaixo, um pássaro com cabeça humana carregando uma lamparina entre os pés. Eu já mostrei essa figura aqui em outros programas e falei carregando uma lanterna. Lanterna no sentido lamparina, né? Uma lamparina antiga. E aí um cara botou o comentário: como lanterna se não tinha eletricidade no Antigo Egito? Lanterna, criatura, no sentido lamparina, que é o que está ali, mas chamava lanterna, lamparina, candeeiro, o nome que você escolher melhor. Então, na figura, se você mostra para um leigo sem o conhecimento iniciático para aprofundar a imagem, a pessoa vai falar assim: mas espera aí, aquilo ali é um pássaro flutuando sobre a múmia. E eu não entendi porque que o pássaro tem cabeça humana e que lamparina é aquela que o pássaro carrega entre os pés. Gente, aquilo não é um pássaro com cabeça humana, aquilo é uma metáfora de um ser humano que, quando sai do corpo, é capaz de voar como um pássaro. A cabeça é humana, mostrando que é uma pessoa, não é um pássaro. E a lanterna, ou lamparina, para projetar simbolicamente um facho de luz para trás, para que o espírito pássaro possa achar de volta o caminho de volta para o corpo através daquele facho de luz da lamparina, que por metáfora é o cordão de prata, o elo de ligação entre o corpo astral e o físico. E a múmia
é o corpo que está na posição de catalepsia, da paralisia do sono. Então a imagem, ela revela a saída do corpo. No contexto egípcio, a múmia era o corpo, era chamado Lá. O duplo com forma de pássaro, chamado Ka. E a cabeça, Ba, a inteligência ou corpo mental. Então é claro que os egípcios conheciam isto. Quando eu falo egípcios, não estou falando a população que adorava milhares de ídolos, mas os iniciados dentro dos templos que aprofundavam diversos temas. Então essa imagem ela é chave para entender o que virá a seguir, porque o pássaro chamava-se Ka, o duplo. Posteriormente, na Europa, surgiu com Paracelso no século XVI a expressão astral, do latim astrum, que significa estelar ou estrelado, significando que aquilo que é oriundo da Terra é terrestre. Se não é oriundo da Terra, teria uma natureza estelar, astral. Daí a expressão corpo astral. Então, quando pegaram a palavra Ka, o duplo, lá do Egito, já na Europa havia a palavra astral, por correspondência e analogia. Então, muitos livros de ocultismo traduziram a palavra Ka do Antigo Egito como o duplo astral. Entretanto, a palavra astral não existia no Antigo Egito, ela é latina, ela foi colocada posteriormente. Então, no original, Ka, o duplo. Talvez o certo fosse o duplo extrafísico. Então, lá na frente, nós vamos ver tipos de Ka para a gente aprofundar. Pode passar, Eudes. Bom, aí vocês estão vendo uma imagem em que o pássaro está carregando a lamparina nos pés, carregando a barca com o olho de Horus em cima, que é atravessar os planos, sair do plano físico para o plano extrafísico. E o projetor é o elemento, o pássaro, que está indo de um plano para o outro, tanto que tem uma lamparina nos pés, porque ele irá voltar a partir desta metáfora. Pode ir. Bom, aí está a fusão do pássaro com o ser humano, evidenciando que não é um pássaro, é uma metáfora de um projetor extrafísico. Aí, uma sacerdotisa projetada fora do corpo. Naquela época, dentro dos templos, haviam sacerdotisas em altos graus iniciáticos, que tinham um comando enorme. Por quê? Era uma cultura que falava de Osíris, o pai, Ísis, a mãe, e Horus, o filho sagrado. Então, na cosmogonia egípcia, tinha a deusa Ísis, que era considerada a madrinha dos iniciados. Ou seja, no escurinho da sala ou do quarto, né, da iniciação, quando a pessoa estava isolada numa prova iniciática, o que se aconselhava para ela? Ora para sua mãe Ísis, ela é a madrinha dos iniciados e irá te proteger do medo. Então haviam sacerdotisas em altos postos de comando dentro das iniciações egípcias, o que não é de estranhar, já que havia o sagrado feminino da Ísis dentro desta cosmogonia. É claro que a população do Egito era toda complicada, cheia de superstição. Nós estamos falando de gente profunda que avançava nas iniciações que não eram abertas para pessoas, era só através de iniciações e provas para um aprofundamento consciencial. Bom, ali vocês estão vendo uma figura que é o pássaro saindo da múmia e um deus com cabeça de chacal, que era o deus Anubis. Por uma metáfora, os egípcios colocavam cabeças de animais representativas dos seus ícones divinos ou religiosos. O deus Horus, cabeça de falcão, o emissário do sol. Tanto que, se você olhar as figuras do Horus com a cabeça de falcão, você vai ver sempre uma esfera de luz em cima, que é o sol. Ele é o emissário do sol. O deus Tote, cabeça de Íbis, o escrivão celeste, que posteriormente os gregos chamariam de Hermes Trismegisto ou Tote. E o deus Anubis ali, com cabeça de chacal, que é um cachorro grande, selvagem, que habita as áreas áridas da cabeça da África, onde fica o Egito, e também as áreas áridas das Américas, principalmente da América do Norte e Central. E o chacal, quando não encontra alimento, ele é capaz de se alimentar da carne de cadáveres que ele encontra para poder sobreviver. Então, os egípcios, na iniciação, por metáfora, quando imaginaram um ser invisível que viria buscar o espírito na hora da morte, ele teria que cortar a conexão do espírito com o corpo, liberando o espírito para o julgamento celeste.
E aí então imaginaram uma divindade com cabeça de chacal, porque o chacal, como comia carne de cadáver, representa aquele que lida com os mortos. E como o reino do chacal são as areias e terras áridas, é um reino de morte. Então se imaginava uma divindade com cabeça de chacal chamada Anubis que vinha soltar o espírito na hora H para o julgamento celeste. Por isso essa imagem que vocês estão vendo, e reparem, o pássaro com cabeça humana já não tem mais a lamparina nos pés, porque não vai voltar, é a hora da partida, o momento final. Então, por metáfora, o deus Anubis é o mentor espiritual, o guia espiritual que vem na hora ajudar na soltura, desencarnação da pessoa, levando-a para o plano espiritual, para a readaptação e seguir a vida do lado de lá. Pode ir. Ali você está vendo o deus Anubis tirando o espírito da múmia, que é o corpo, e acima dele, hierarquicamente, a deusa Maat, a deusa da justiça no Antigo Egito. O símbolo dela era uma pena. Tem tanta coisa que eu sei sobre a iniciação da Maat, e repito para vocês o que eu já falei em outro programa. Nunca participei de grupo algum, nunca fui iniciado em coisa nenhuma aqui da matéria. Eu peguei muita coisa fora do corpo, outras coisas eu lembro, e por isso eu sei diversos movimentos que são chamados esotéricos aqui, mas eu pegava lá fora diretamente. E eu tenho certeza de que tudo isso me veio acesso para que eu possa compartilhar. Porque se fosse só para mim, eu não teria esse acesso. Mas o acesso eu tenho em função do trabalho que eu faço de didaticamente clarear dentro da área espiritualista, que é a área que eu gosto. Portanto, eu não estou preocupado com céticos de provar algo, ou com religiosos X ou Y de ficar doutrinando ninguém. A minha vibe é espiritualista, qualquer pessoa observa. E isso eu estou feliz assim, essas décadas todas trabalhando assim. Às vezes alguém fala, mas eu queria que você me provasse. Cara, não estou afim disso, eu estou afim de dividir essas coisas que eu estou mostrando. E aí vai da sintonia de cada um e o nível de consciência de cada um e de percepção pegar dentro do contexto. Pode passar. Ali você está vendo novamente o Anubis debruçado sobre a múmia, soltando o espírito. Mas veja, ali tem lanterna, né? Ou melhor, lamparina entre os pés, significando que é uma saída do corpo. A pessoa vai e vai voltar. Ora, nós temos dois tipos de saídas do corpo. Temporária, que são as projeções extrafísicas, e definitiva, que é a projeção final ou a morte. Como o Anubis é aquele que separa o espírito do corpo, ele regula ambas, tanto a definitiva, que é a morte, quanto também as saídas do corpo temporárias, já que ele ali representa os guias espirituais, mentores ou amparadores da saída do corpo, temporária ou definitiva. De repente, a pessoa percebe uma figura, sei lá, a cabeça de um chacal, porque existem falanges extrafísicas de mentores, como eu já contei em outros programas, que personificam ícones religiosos para manter uma egrégora. Então existe a falange de Anubis, onde mentores daquela atmosfera trabalham plasmados de Anubis. Agora imagina, você acorda paralisado, Eudes, não consegue se mexer, e se aproxima um Deus com cabeça de chacal perto de você. Fala, meu Deus, vou morrer. Não, às vezes é só uma saída, porque ele representa ambas as situações. Pode passar. Bom, ali, a iniciação, eu tirei isso aí de um livro do Papy, né, um grande ocultista francês que viveu finalzinho do século XIX até 1914, no século XX, desencarnou com 51 anos. O papiero, o Dr. Gerard Encausse, que nasceu em La Coruña, na Espanha, e com um mês de idade os pais foram morar em Paris, e lá ele cresceu como francês e se tornou um dos maiores ocultistas daquela vibe de Eliphas Lévy, Stanislas de Guaita, Martínez de Pasquale, Saint-Martin e tantos outros ocultistas que geraram a ordem martinista, que até hoje está em pé e cruza alguns graus com a Amor, que é a Ordem Rosa Cruz, tanto que no Complexo da Amor, aqui em Curitiba, tem um prédio da Ordem Martinista, e também aqui em Campinas, na Rosa Cruz de Campinas, dentro tem um prédio da Ordem Martinista. Eu sei porque eu faço palestras em diversos lugares, dentro de alguns grupos da Rosa Cruz. Semana passada eu estava na maçonaria, na semana anterior na Umbanda, na outra semana no Rio, no Centro Espírita, e eu vou a vários lugares pela linguagem universalista. Então ali, vocês estão vendo o corpo físico dentro de uma espécie de caixão, que era um simbolismo da morte do ego. Os hierofantes são mestres iniciadores do lado, e a pessoa fora do corpo na imagem da direita, ali onde ela encontra um mentor, uma entidade assediadora, uma forma mental,
para poder discernir entre os seres do plano astral. Eu tirei isso de um dos livros do Papi do século XIX, o livro ABC do Ocultismo. E eu tenho todos os livros do Papi, para vocês terem uma ideia, eu tinha 18 anos, já tinha lido todos esses ocultistas franceses, ele Falevi, Papi, Stanislas de Guaita, que eu também adoro, porque eu sempre li muito, com a memória muito boa, eu pude juntar didaticamente vários conhecimentos numa vibe só. Pode ir. Ali vocês estão vendo o corpo deitado nesse caixão, que é uma metáfora, é claro, da morte, os hierofantes paramentados em volta e o iniciado fora do corpo lá. Nota que tem cabeça humana, corpo de pássaro, uma lamparina num dos pés. Dentro da iniciação grega, que é séculos depois do Antigo Egito, há notícias, vocês podem pesquisar, de que Pitágoras viajou para o Egito 2 vezes, talvez o Platão também, e o Pitágoras trouxe a iniciação egípcia e adaptou ao contexto grego. Ora, o contexto grego era diferente do contexto egípcio. Lá na iniciação egípcia era mais austeridade, mais disciplina. O contexto grego, a personalidade do grego era diferente. O grego, a arte, cultura, música, teatro. Então, dentro da iniciação da Grécia, se fazia dramatizações das iniciações. Por exemplo, ali no caso, o candidato vai entrando no templo e um mestre, um hierofante, veste uma cabeça do chacal, ou seja, Anubis. Pode ir, levando a pessoa para a Câmara do Rei para a iniciação. E ali ele representa o Anubis, aquele que ajuda a sair do corpo. Era uma metáfora, uma teatralização. Isso existia no Antigo Egito, mas depois da Grécia também foi dramatizado nas iniciações gregas posteriores. Pode ir. E aí a saída do corpo dentro da Câmara do Rei, no contexto iniciático, onde o corpo astral é o pássaro com a cabeça humana. O pássaro é o duplo, o K, a cabeça é o Ba, a inteligência. Essa imagem aí, montada por computador para exemplificar saídas do corpo na iniciação egípcia. Pode ir? Bom, ensinamento hermético, tá? Sai para fora do corpo, atravessa o tempo, torna-te eternidade, reconhece-te por imortal. Capaz de tudo conceber e tudo fazer, ser mais alto do que toda altura, mais profundo do que toda profundeza. Ser ao mesmo tempo todas as partes do mundo, reúne num abraço todos os ciclos, todas as medidas e todas as extensões, e então poderás compreender a verdadeira eternidade que é Deus. Esse é um texto hermético clássico, que fala da saída do corpo, e outra, a verdadeira eternidade que é Deus. Agora vai voltando, Eudes. Nessa mesma, vai voltando. Volta, volta. Tudo isso começou numa saída do corpo, que é a primeira linha. Você ter uma ideia, a importância que era dada nas iniciações, às experiências fora do corpo, como forma de tirar o medo do candidato, o medo do invisível. Ele vai ver que a vida continua e que o lado de lá não tem bolinha de gás ou alma penada. São pessoas que moram em outro plano, apenas pessoas evoluindo igual aqui, sem o corpo humano, com um corpo espiritual e indo em frente na evolução até transcender níveis e ficar sem forma num plano mental, abarcando o universo em níveis que nós não temos nem ideia no momento. Então havia essa importância. Hoje a gente vê abordagens totalmente superficiais e rasas em cima da saída do corpo. Aqui não, estou mostrando profundidade das iniciações. E alguns de vocês sabem desta profundidade, dessa seriedade, que não se encontra em estudos superficiais. Gente, a quantidade de pessoas que entra, por exemplo, lá no meu Instagram, eu estou estudando saída do corpo há 1 mês e não tive resultado. 1 mês? Pô, eu estou estudando isso há décadas. E vários de vocês há tempos. A pessoa acha que isso aí é uma técnicazinha que ela vai lá fora, dá uma voltinha e retorna para o corpo. Não é isso, não. Isso envolve despertar da consciência. Então, esse tipo de estudo, por isso eu não gosto de liberar prática na internet, por causa da leviandade, a superficialidade de muitos. Eu gosto de estar presencial para poder mostrar a profundidade, que é uma coisa séria, não é uma brincadeira mística, mas um desenvolvimento da consciência. Eu disse, pode ir, acho que esse é o último. Vai indo. Eu acho que ela termina aí. Isso. Agora vamos lá no arquivo chamado K. Agora, depois desta breve introdução, vamos para o material do K. K, tradução, o duplo extrafísico. Amigos de Osíris, há um grupo
uma falange de mentores extrafísicos que se chama Amigos de Osíris. Eles são muito ligados ao grupo dos iniciados que trabalha comigo há muitos anos, também ligados ao grupo da Fraternidade da Cruz e do Triângulo, do Ramatiz. E este grupo esteve no Antigo Egito, naquelas iniciações, desencarnaram, não reencarnaram mais, se livraram da roda de Sansara. E hoje funcionam do lado de lá para cá, ajudando outras pessoas que ainda estão no aprendizado, como nós. Mas é claro, eles trabalham com quem gosta de profundidade. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Eles não vão ajudar alguém com motivo leviano numa experiência. Eles vão ajudar quem está se esforçando, quem já percebeu a seriedade e profundidade desses temas e que sabe que isso não é uma coisinha de um tempinho, isso é coisa da vida inteira e além disso, né? É o desenvolvimento da consciência. Então, tem um senhor do grupo Os Amigos de Osíris que foi o hierofante, o iniciador, lá atrás, onde o neófito candidato, o calouro era chamado neófito, tinha que passar por um conjunto de provas chamadas por então de iniciação. Se ele passasse nas provas, seria então iniciado aos arcanos e grau a grau ele iria avançando até um dia chegar no ápice como um mestre, o hierofante completo, que agora poderia iniciar outro neófito. Lembrando que a expressão iniciação e iniciado, ambas vêm do verbo inir, que significa ir para dentro do templo, onde você vai aprender com o tempo a entrar no verdadeiro templo, que é o seu coração, e aí o alto despertar da consciência. Então, esse material é inédito. Tem cerca de um mês para o meu grupo de estudos do IPPB, que estuda há 25 anos comigo, pra vocês terem uma ideia, são 120 pessoas. Ou tem gente que dá palestra e não tem nem metade disso. Eu tenho um grupo fechado com 120, sem divulgação, e que não tem como outra pessoa entrar, já é um grupo antigo, e todo ano, uma vez por ano, eu coloco o pessoal que faz os cursos de projeção comigo. Quem quiser entrar, eu coloco no lugar do pessoal que saiu ao longo dos anos. Mas não é um grupo que eu possa abrir depois de tanto tempo e com tanta coisa sendo aprofundada. O grupo tem vários médicos, tem acupunturista, tem líderes de grupos, ocultistas, espíritas, umbandistas, ufológicos. Tem várias pessoas com um nível excelente há muito tempo ali que eu fui juntando ao longo dos anos e toda quarta-feira eu vou passando, escalonando informações e práticas. E de vez em quando levo algum convidado para falar de outra área, para arejar a mente do grupo, para o grupo não ficar preso nem comigo. Eu detesto esse tipo de coisa, eu só quero que o pessoal pegue o que eu estou compartilhando, melhora no que puder, do seu próprio jeito. Nada de ficar me seguindo ou ficar preso. A minha imagem não representa nada, minha personalidade, nada. A informação espiritual é grande, eu sou pequeno, mas a informação é grande. Se as pessoas puderem pegar a informação sem o personalismo do mensageiro, que beleza! Eu não entendo que as pessoas ficam presas no personalismo ou em quem passa a mensagem. A mensagem é maior que o mensageiro. Eu sempre falo isso e eu tenho meus alunos como meus amigos, não como meus discípulos. Chego lá, brinco com todo mundo, Eudes. Chego aqui, pode perguntar ao Eudes, eu brinco com o Eudes. Aqui, antes de começar o programa, a gente é uma brincadeira. Sabe, está aqui de forma normal, porque eu sou assim no dia a dia, com todo mundo. Onde vocês me encontrarem, eu sou do mesmo jeito, não tem um personagem fake feito para podcast ou palestra. Eu sou do mesmo jeito, desse jeito que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Então vamos lá. K pelos Amigos de Osíris. K, o duplo. Bom, tradução de K, o duplo, literalmente, significa o seguinte, Eudes, que é uma coisa que todo mundo que estuda sabe. Tudo no universo é energia em graus variados de condensação, até a matéria. Então, o que existe no universo emanado de uma causa primária? Energia, que é o princípio vital que dá movimento e vida a todas as coisas em todos os planos. Então, tudo tem um duplo, segundo os iniciados egípcios, que seria na nossa linguagem, tudo tem uma aura, um campo energético. Nada é só físico. Qualquer coisa tem um campo energético em volta, porque até o que é material também é energia. Então, por exemplo, esse microfone tem uma aura, tá? A mesa tem uma aura, meu corpo tem uma aura. A diferença é que o microfone e a mesa não têm pensamento e emoção para criar variações na energia e nas cores. São cores mais fixadas, porém vibrando. Nada está parado, tudo vibra. E muitos que estão assistindo a gente já leram o Caibalion, né? Tudo vibra, os 7 princípios herméticos e tal. Então isso está baseado
Lá desde o Antigo Egito, K, o duplo. Todas as coisas têm um duplo. Todas as coisas têm um campo energético, ok? Vamos lá. Outra coisa, Eudes. Se a gente vai apertar as mãos, alguém diria um aperto de mão de duas pessoas materiais, mão com mão, toque físico. Só que se a gente tem energia e aura nas mãos, se eu toco tua mão toca na minha num comprimento, não é só um toque físico, ele é também energético, porque a mão é matéria e matéria é energia. E ainda tem a aura em volta. Então, na hora do aperto de mão, não são só duas mãos, as duas auras acoplam por um instante na amizade de duas pessoas. Então, isso demonstra que não é só o corpo, tem um duplo, o corpo cai, o duplo sobe. Então, isso já era falado na iniciação há muito tempo. Então, a base desse ensinamento é: tudo tem um K, tudo tem um duplo. Vamos lá. Segundo ponto, K individual. Era o corpo de luz, o campo energético. Era o duplo com formato de pássaro que a gente viu lá atrás e cabeça humana. K coletivo. Atmosfera coletiva do templo, egrégora. Eudes, cada um tem um K individual, seu corpo de luz. Se tem um grupo reunido num lugar e com frequência, forma-se uma egrégora, um campo de luz que é o K coletivo dos Ks individuais agora juntos, que é o que é chamado egrégora. Era o K coletivo, que a gente chama hoje de egrégora. Pode passar. K de casal. Eudes, cada um tem uma aura, um casal está junto. Não estou falando numa relação rapidinha, não. Estou falando um relacionamento profundo, que não envolve só sexualidade, envolve vida em comum, confiança, uma série de coisas. Quando há esse acoplamento, a mistura das energias, a aura do casal é uma só, quando estão juntos. Se tem uma criança, é a aura da família, um acoplamento áurico. Então, e outra, você pega seu filho no colo, Eudes. Naquele instante é um acoplamento áurico da sua aura com a aura da criança. Se eu olhar de fora e falo, parece uma aura só, porque estão fundidas. Então, existe um K de casal, que é o acoplamento áurico do casal. E aí vem uma dica fantástica, Eudes. O casal dorme na mesma cama. Então, a cama tem a atmosfera do casal, não é de um só, é dos dois. Dorme uma criança com os dois, tem a atmosfera dos três. Então, a aura da cama, o K da cama, é o K do casal, ou se alguém dorme sozinho, o K da pessoa. Então, o que a pessoa pode fazer, Eudes? Antes de deitar, tirar um minutinho, encher as mãos de luz e aplicar energia na cama. Não é que a cama precisa de um passe, é que a cama tem uma aura que envolve o casal. Se você energiza essa aura com as tuas mãos, a aura da cama, quando você deitar, você está deitando dentro de um campo energético enriquecido. Quando a pessoa que dorme com você deita ali, ela deitou num campo enriquecido. Isso melhora a qualidade do sono, quiçá das saídas do corpo e a rememoração. Eu faço isso há anos. Eu encho a cama de luz. Que dica legal para quem está assistindo. Não é que a cama precisa do passe, mas é para reforçar o campo energético das pessoas que dormem ali. Outra coisa importante, Eudes, você imagina, você está deitado junto com uma eventual companheira sua, ou com seu filho ali, e aí você começa a fazer uma prática de proteção espiritual. Por exemplo, uma concha áurica, visualizar uma energia saindo de você para te proteger. Só que você às vezes esqueceu de uma coisa. Você está deitado com seu filho ou uma eventual companheira. Na hora que você começa a vibrar energia aqui, você cria um campo em volta de você, mas afasta o filho e a parceira, que ficam fora do campo. Então, qual é o segredo? Se você está na cama e ela tem uma aura de casal, faça o campo de energético da cama com a parceira e o filho junto, para você não afastá-los. Fazer um campo de energia, uma concha áurica, com quem você ama junto, protegido junto. Senão fica você protegido e eles não. São dicas práticas para as pessoas. Vamos lá. K corrompido. Ora, o K é o corpo de luz da pessoa, Eudes. O que é K corrompido? Alguém que trabalhava numa iniciação, e a história está repleta de exemplos disso, e escorregou para o lado ruim da força e começou a praticar o mal com aquele conhecimento, às vezes contra os próprios iniciados. Você fala, ele corrompeu o próprio K, corrompeu a luz, desviou para o lado trevoso, que é o que a tradição chama de mago trevoso, por causa da magia trevosa. A história está repleta de exemplos em várias culturas. Quer dizer, o K da pessoa foi corrompido pelo mal. E a história tem muitos exemplos disto, né? K ferido. K é energia. O que é um K ferido, Eudes? Um trauma que você carrega dentro, que é uma ferida energética dentro de você que está aberta, cara. E todo mundo tem algum trauma, seja de infância, seja da vida cotidiana, seja de vida passada, coisas a resolver, todos nós. Pode ser uma coisinha pequena, mas tem gente que tem coisas
buracos enormes dentro, que aí dá entrada para coisas de fora muito pesadas. Então, o K ferido. Então, alguém que trabalha com a parte espiritual, é interessante perceber que a sua própria energia pode gradativamente melhorar essas coisas, esses buracos na nossa aura, né? Além de terapia, conhecimento e o despertar da consciência, que é o que mais preenche o vazio existencial, né? Bom, K cinzento. K cinzento, eu disse, seria a energia da gente escura, cinzenta. Por quê? Porque está havendo um assédio espiritual, uma obsessão. E a energia do obsessor está misturada com a da pessoa, acinzentando o K dela. Mas o cinzento é diferente do corrompido. O corrompido é deliberadamente a pessoa agora trabalha nas hostes do mal. Enquanto que o K cinzento, a pessoa nem tem ideia de que ela está sendo suja por uma entidade. Enquanto que no K corrompido, a pessoa entra nessa vibe e fala, e eu tô dentro dela, por deliberação. K da estrela. É a estrela prânica, que fica difícil explicar aqui, que é o símbolo da Kriya Yoga, passado pelo Krishna para o Arjuna, lá atrás, na atmosfera do Bhagavad Gita, do Śrīmad Bhagavatam também, dos Puranas, e depois revivido pelo mestre Babaji na linha da Kriya Yoga, que passou para Lahiri Mahasaya, que passou para Yukiteswar e finalmente para Mahansa Yogananda. No livro Autobiografia do Yogi revela, mas não explica. Eu tive muita coisa de estrela prânica fora do corpo. Aqui ficou um pouco difícil de explicar isso, mas lá no meu site é só clicar em ppb.org.br, clique estrela prânica, aí vão abrir. Lá no meu canal também do YouTube, clique estrela prânica que vocês vão achar algumas coisas que eu falo mais claro a respeito. Pode ir. K colorido, curador, eu disse, olha que legal, o K é a energia da pessoa. O K de um curador, uma curadora é cheio de cores, né? Porque é cores virtuosas na cura. Que legal, a diferença do K corrompido para o K colorido. Que beleza isso, né? K cristal. Ele me explicou, esse mentor, eu disse, K cristal era como eles chamavam a sala de cura. Então haviam salas de cura dentro das estruturas iniciáticas, algumas delas trabalhavam com cristais de quartzo, já desde aquela época. Então falava assim, K cristal, quer dizer, uma sala de cura usando cristais e energias. E um daqueles curadores, por exemplo, ele marcou 14 horas para a pessoa doente chegar. 13 horas, uma hora antes, ele já estava preparado dentro da sala, misturado na egrégora. Quando a pessoa entrava, ele já estava preparado há um tempão, cara, para enchê-la de luz e fazer a cura. Isso era chamado K cristal. K Horus. Horus, filho de Osíris e Ísis, representava lá o que Jesus representa para um cristão, o Krishna para um hindu, era o Horus para o Egito, o egípcio, quer dizer, o filho sagrado. Então, quando você fala K Horus, é a proteção do iniciado, eu dizer o seguinte, significa que o seu K, seu campo energético é dourado, porque Horus protege a você, porque você é o iniciado. Daí K Horus. E uma dica que eu não posso aprofundar aqui, porque seria uma coisa mais presencial. K Horus é um mantra que você pode repetir, K Horus, dentro dos seus chakras, para reforçar a sua energia, pensando numa luz dourada. Mas aqui fica um pouco complicado de eu mostrar isso para vocês. K Ísis. Eudes, Ísis era a mãe divina, a madrinha espiritual dos iniciados. Então, era a inspiração do coração do iniciado. Então, se você falar K Ísis no teu coração, é um mantra, sem mexer a boca no chakra cardiorrespiratório. K Osíris. Osíris era o pai, marido da Ísis, pai do Horus. Osíris é regeneração, porque tem um mito que o deus Sete mata o Osíris. E a Ísis vai, pega um pedaço da coluna e regenera o corpo, ele volta a viver. Daí Osíris representa a regeneração e a cor dele é o verde, desde a antiguidade. Verde, cor de cura e regeneração. Então, K Osíris, regeneração. Pode passar. K amarelo, inteligência. Lembra ali a imagem, Eudes? Um pássaro com cabeça humana? O pássaro é o duplo, a cabeça é o Ba, a inteligência. E se diz que a aura da cabeça é amarela. E em estudos variados de outros autores, vocês vão perceber que a cor amarela ela limpa a aura da cabeça de formas mentais e melhora a inteligência, dá clareza mental. Então o K amarelo é a inteligência, é a cabeça humana do pássaro. K verde, cura, empatia, Eudes, que é a energia de um curador. K azul celeste, descanso mental e sono.
Quer dizer, o azul celeste é uma cor que relaxa. K, azul índigo, representa iniciação, graus de aprofundamento, muitas vezes nas saídas do corpo. Oi, está dando para acompanhar? Porque esse trabalho é inédito, não é fácil estar falando uma coisa dessa em aberto, sem usar as imagens, sem estar presencial com as pessoas, né, ali junto. Não, tá ótimo. K, violeta. Violeta é uma cor de transmutação, né, de mudança de situação. K, dourado, limpeza energética e proteção. K, branco prateado, potência espiritual. Isto é uma raridade, Eudes. A energia branca prateada descendo no iniciado é uma manifestação espiritual superior. É rara de acontecer, porque ela é muito especial. Pode ir. K, dos princípios. Leis da natureza, aos quais o iniciado respeita e procede de acordo. Eudes, já se falava desde a antiguidade dos 7 princípios herméticos. Quando você fala K dos princípios, são as 7 leis da natureza. Então, qualquer iniciado respeita as leis da natureza, porque ele sabe que elas são enormes e nós somos pequenininhos. Então, diante das leis maiores, o iniciado se cala. Ele não põe o ego dele para fora, ele respeita a lei maior. A lei do karma, por exemplo, causa e efeito, a lei do mentalismo, ele age de acordo com as leis maiores ao invés de confrontá-las com seu ego. Por isso ele é o iniciado. E dentro dessas leis, causa gera efeito. É uma lei da natureza. Causa gera efeito. É o que o hindu, no outro lado, chamaria de karma. Eudes, se toda ação gera uma reação, e eu estou responsável agora, sou um iniciado, você estudando aquilo ali, se você sabe que causa gera efeito, nunca mais você vai prejudicar alguém deliberado, porque a sua causa ruim vai gerar um efeito ruim para você. Por inteligência, você não vai fazer o mal. Tá correto? E outra, vai procurar gerar coisas construtivas para ter efeitos melhores. E isso abre caminho, porque você está estudando. Então, qualquer pessoa que aprofunde um estudo espiritual sério, ela não vai fazer o mal com aquilo, Eudes. Agora, como eu citei no passado, pode ter um ou outro que o ego fica grande com o poder, não a sabedoria, e escorrega para o lado escuro da força. O lance não é poder, é sabedoria, para te equilibrar, para você caminhar de forma mais tranquila, né? Mais serena com você mesmo. O objetivo não é o poder paranormal, é o despertar da consciência, que inclui o domínio sobre as capacidades, mas pela sabedoria, não pelo poder do ego, que é onde a maioria se estrepa nessa área. K do lótus. O lótus representa, desde a antiguidade, na Índia e no Egito, a abertura do coração. A raiz da flor de lótus, ela nasce no leito do pântano, na lama. O pendúculo sobe dentro da água e a flor se abre buscando a luz do sol. Quer dizer, das profundezas e das trevas para o despertar da luz. Por isso, o despertar de dentro para fora dos nossos chakras, principalmente o da área cardiorrespiratória. Então, K do lótus, abertura do coração. K dos hierofantes. Hierofante eram os mestres profundos. Humildade e serviço. Eudes, aí está uma coisa importante. Se você perguntar para um hierofante, um mestre, fala assim, você é mestre? Ele vai falar, não, sou eterno neófito do todo, eterno aprendiz da vida. Né? Você vê, humildade e serviço. Agora você pergunta para alguém que não tem o nível de um hierofante, é um iniciado em algum grau, e às vezes de arrogância ele já acha que é mestre. Ou acha que é superior ao outro, ou pisoteia os que sabem menos. Jamais vai ser um hierofante. O hierofante jamais faria isso. Porque pergunta a ele, o que você é? Mestre, não. Eterno calouro de Deus. Do todo. Fantástico, né? K do papiro luminoso. Coluna vertebral do iniciado. Se eu pegar um papiro aqui para você, ó, falar, ó, tem um papiro aqui, e virar o papiro, ter na ponta de cima, a ponta de baixo, é a sua coluna, a cabeça é a base da coluna, onde estão os chakras. Então, isso é o K do papiro luminoso. São práticas que eram feitas por iniciados nos pontos da coluna. Eu sei várias delas, mas aqui eu não tenho como passar, só presencial, usando imagem. Isso é chamado K do papiro luminoso. São trabalhos iniciáticos com as raízes dos chakras no eixo da coluna, dentro do nádio principal, que o estudante de yoga vai chamar de Sushumna Nadi, que também fica um pouco difícil explicar aqui. K dos amigos de Osíris.
Amigo de Osíris é o grupo que me passou isso, onde aquele senhor é o cara principal. Regeneração e esperança, porque Osíris é regeneração, esperança é verde. Pode ir. Cada das águas, fluência e vida, vitalidade. Eudes, quando a gente imagina água, a água tem que estar corrente, cara, porque a água parada torna-se foco de doença. A água representa a fluência é vida, né? Vitalidade. Quando você fala cada das águas, é tudo aquilo que a sua energia movimenta, seja com a água ou não, o movimento da energia. Então, muitos iniciados trabalhavam energizando água, né? E depois a pessoa doente tomava essa água. No espiritismo, água fluidificada. Na cura prânica, água pranificada. Na China, aplicação de Qi na água. No Japão, aplicação de Qi na água. No Antigo Egito, aplicação de Ka na água. K do Copa. Quando eu escutei isso, eu não entendi. K do Copa, ele falou assim, o seu chakra coronário, a copa, o topo da cabeça, significando que é o ponto mais importante, é aqui. Que, aliás, é o único chakra que aponta para as estrelas. K dos iniciados, o respeito ao primeiro amor. Eu disse, isso aí é fantástico. Se ensinava aos discípulos o seguinte, antes de você fazer um estudo, antes de você fazer uma prática, eleva seus pensamentos e seu coração ao seu primeiro amor. E aí você pergunta, quem é o primeiro amor? E aí ele te diria, quem te criou. Primeira coisa, antes de fazer qualquer prática, achando que você é bam, ergue o pensamento e agradece ao teu primeiro amor que te deu a vida e a possibilidade de estar na luz. Isso é maravilhoso, cara, né? K dos curadores. Isso ele me passou e, por incrível que pareça, eu já sabia disso por mentores hindus, mas ele confirmou. A palavra que você está vendo ali não é Raya, é Rayei, né? Que alguns também falam Raye. Escreve daquele jeito, mas não é Raya, é Rayei. Rayei, quer dizer, um mantra de passagem de energia. E nos Upanishads, a parte final dos Vedas, os rishis, os sábios da Índia, tocam nisso num pedacinho e falam, ali está o prana raye, que é o prana superior, sutil, a energia bem sutil. Então, por exemplo, se eu falo prana, eu estou respirando prana pela respiração. É um prana para sobrevivência. Agora, se eu trabalho o meu prana, a minha energia, e projeto com qualidade, não é o que eu respirei, eu transformei aquilo em cura. Raye. Isso é um mantra de curadores. Mas eu não tenho como aprofundar isso aqui também. São coisas, eu estou levantando um pequeno véu para as pessoas hoje de algumas coisas. E vou repetir, não sou iniciado em nada, não sou mestre de coisa nenhuma. Eu sei essas coisas porque os mentores cismaram de me passar pelo trabalho que eu faço de compartilhamento. E eu não precisei ficar iniciado num grupo aqui se eu já tinha pego do lado de lá essas coisas e eles generosamente me passam. Aí eu vou e compartilho. O meu papel, eu sou o distribuidor. Eu não sou dono da muamba. A muamba vem e eu vou e passo. Eu sou o carteiro só o mensageiro. E olhe lá. Pode passar. Esse é o último? Tá, então pode fechar. Não, eu passei. Desculpa, eu que me distraí aqui. Desculpa, eu disse. K dos servidores da luz. A responsabilidade da tarefa abraçada. Eudes, cada servidor da luz é igual você. Você vai falar assim para mim, Wagner, desde que eu descobri a espiritualidade, eu descobri o verdadeiro valor que nem a morte vai me tomar, porque esse valor está dentro de mim, eu levo ele para o lado de lá. Eu descobri, cara, a responsabilidade disso, eu abracei isso. A minha função nessa vida é despertar minha consciência. Eu vou viver normal igual todo mundo, mas eu sei que tem algo além de comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer, que é a consciência. Eu tenho responsabilidade disso. Então você abraçou essa responsabilidade. Você é um servidor da luz, você não é dono dela, servidor. E o que um servidor da luz faz? Mantém firme a responsabilidade da tarefa abraçada. Como é que era a coisa militar? Missão dada, missão cumprida. E isso é o que o hindu chamaria de Dharma. Cumpre a tarefa, cumpre a missão, que não é nada especial, nenhum de nós é missionário de coisa alguma. É cumprir aquilo que a tua consciência já sabe. Eu sei que eu não posso fazer o mal, eu vou ser o primeiro a pagar o preço. Eu sei que eu não posso enganar os outros com isso daí, porque isso é sério pra caramba. Existem guardiões espirituais vendo. Quer dizer, não dá para ficar de babaquice com essas coisas, como muita gente faz. Não dá para achar que eu sou mestre quando os mestres estão em outro plano e eu estou aqui.
Então, isso é de uma seriedade. Qual é o K do servidor da luz? A responsabilidade que eu abracei de cumprir isso. E eu vou fazer direitinho. Se é um médium, cumpre o que a mediunidade está te propondo. Se é médico, cumpre a medicina. Se é professor, cumpre a didática. Você é pai, cumpre a função como pai direito. É filho, cumpre a função de filho. E daí por diante, a função de cidadão. Agora, acima disso tudo, está a luz que você vai carregar para o lado de lá. Isso é uma responsabilidade. Eu abracei minha própria consciência porque eu sei que eu não sou só o corpo. E eu não vou deixar nada me tirar isso. Veja, isso é espetacular, cara. Cá dos caminheiros da luz, pegadas luminosas na senda. Eudes, caras maravilhosos como Jesus, Buda, Krishna. E toda vez que eu falo nesses caras, tem gente que fala assim, você não falou de outros mestres. São muitos. Eu estou citando apenas as referências maiores. Buda, Krishna, Jesus, por exemplo. Tá? Referências maiores, a Mãe Divina. Mas vamos pegar esses avatares. Cada um deles deixou ensinamentos. Esses ensinamentos, são pegadas de luz na senda, para que a gente, estudando os ensinamentos, a gente possa avançar nestas pegadas. Então, quando você fala caminheiros da luz, seguem as pegadas de luz na senda. A senda é dentro, são os ensinamentos dados por grandes seres que desceram à Terra para deixar pistas luminosas. Deixaram pegadas e a gente vai, não atrás deles, mas sim atrás dos ensinamentos, que é a tarefa de um caminheiro da luz. Sabe aquela, vou fazer uma caminhada em Santiago de Compostela, lá na Espanha, a caminhada que muito cristão faz aqui no interior de São Paulo, tudo isso é legal porque é uma coisa que a pessoa abraçou e que pode despertar nela várias coisas. Dentro de uma caminhada espiritual, qualquer caminhada é dentro de você. E essa é a grande caminhada, cara, que desperta a consciência. Cá dos amigos de Osíris, Cá dos amigos de Osíris, paz e luz. O grupo se chama os amigos de Osíris. Existe o Cá dos amigos de Osíris, que no caso somos nós estudando isso daí. Pode ir. Bom, estudantes espirituais são semelhantes a plantinhas. A espiritualidade é o seu adubo. Os hierofantes são seus regadores invisíveis. E a luz é o sol de suas consciências. Eu recebi esse material 21 de junho de 2023. Está recente, aí 2 meses. Só passei isso para o grupo de estudos lá comigo. E agora estou abrindo isso em público a primeira vez em aberto, cara. E eu não pretendo que todo mundo entenda isso ou compreenda os meus motivos. Eu sei que eu estou muito feliz com o que eu de passar. Aí eu vou cumprindo a tarefa que me deram. E eu devo satisfação à galera lá, não a ninguém do lado de cá, de grupo algum, de área nenhuma. Quem me conhece são eles, mais do que eu mesmo, não é ninguém daqui. Porque todo mundo fica julgando todo mundo, dando palpite. Ninguém, a gente não conhece nem a gente mesmo, quanto mais o outro. Quem nos conhece está num plano mais alto. E acima de tudo, Deus, que nos conhece mais do que nós mesmos. E é importante estar ventilando essas coisas para cá. Estamos com 54 minutos, Eudes. Eu tinha um texto para mostrar no final, acho que eu vou mostrar no próximo programa. Talvez eu possa responder algumas perguntas que seja dentro do tema, tá? Porque eu pedi para o pessoal não fazer pergunta, mas de repente alguém quer perguntar algo, aproveita agora esses minutos que a gente tem e eu vou estar saindo daqui, eu vou estar indo lá para a TV Astral, onde eu vou fazer uma entrevista às 3 horas da tarde. Eu vou ser entrevistado no programa do Edu Scarfon, na TV Astral. Boa, o Edu, nosso amigo, teve programa Edu, gente boa. Eu vou estar sendo entrevistado no programa dele, da TV Astral, às 3 horas. Aí vai passar dias depois. Aí eu vou sair daqui, vou almoçar e vou direto para lá. E à noite tem aula para o grupo de estudos, o outro grupo. A correria, eu disse. Bom, se tiver alguma pergunta dentro da temática, tá? Que eu possa responder. Deixa eu procurar aqui. Wagner, para você, as pirâmides eram tumbas ou templos? Templos, com certeza. Essa história de tumba era só a parte externa, para enganar o leigo, mas eram templos. E outra, tem um monte de coisa embaixo das areias que não foram descobertas ainda. Uma dica de livro, tá, Eudes? Gente, quem gostar, leia o livro O Egito Secreto, Paul Brunton, editora Pensamento. Vai lá no capítulo 4, que se chama Uma Noite na Grande Pirâmide de Gizé. Na década de 1930, o Paul Brunton, jornalista inglês, ganhou autorização do governo egípcio
para passar uma noite dentro da grande pirâmide, que fica lá guardada por guardas para evitar depredações e roubo de relíquias. Ele desce até as ruínas da Câmara do Rei, deita lá e lá ele tem uma saída do corpo espetacular, onde aparece um sacerdote egípcio desencarnado e entabula uma conversação com ele. E além de falar de saídas do corpo, o livro inteiro é sobre o Egito moderno, mas tem muitos toques legais. E esse capítulo 4 do livro chama-se O Egito Secreto, Paul Brunton, editora Pensamento. Tem também o livro A Ciência Secreta, do Henri de Irville, da editora Pensamento, volumes 1 e 2. História do Egito e da Índia pelo ponto de vista hermético. O que mais? Wagner, o ovo cósmico na cosmogonia egípcia é uma representação simbólica da criação? Isso. Ra criou o universo assim. Exatamente. Depois da criação do universo, onde ficou o Ra? Ele apenas criou e depois se Não, retirou? não, na verdade o Ra está em tudo, porque a energia interpenetra tudo, né? Agora, curiosidade, viu, Eudes? O ovo cósmico egípcio tem correlação com o ovo cósmico hindu. Porque o que o hindu fala? Brahma e o ovo cósmico chamado Hiranyagarbha, em sânscrito. É o mesmo conceito à moda hindu, que são metáforas. Você não vai pegar isso ao pé da letra, tá? Metáforas dos momentos primordiais da geração da luz. O que mais? Certo. O corpo físico é formado por várias individualidades, células. Existem princípios energéticos individuais no corpo astral? Exemplo, células de um corpo astral. Sim, paracélulas, vamos chamar assim. Isso. Do mesmo jeito que o corpo tem uma fisiologia bem específica, o corpo astral tem uma parafisiologia que não é igual à física, ela é psíquica. Perfeita a colocação dele. Existe saída do corpo junto de outra pessoa, tipo uma saída dupla? Existe, mas não é tão fácil, porque tem que ver a sincronia dos pensamentos dos dois, Eudes. Nem sempre isso está coligado. Às vezes um sai para lá, o outro sai para o outro lado. Pode acontecer, mas não é tão simples. A Místicas Tarô, essa pergunta eu acho que já foi respondida em algum outro programa, mas só para ficar aqui registrado nessa live, ela pergunta: quando saímos do corpo, estamos no plano etéreo ou astral? Astral, plano etérico é aqui o duplo das coisas materiais. E tem saídas no plano mental também. Que mais? Deixa eu ver, chegando aqui nos últimos que aparecem. Podemos aplicar esses mantras nos passes e atendimentos? Sim, eu faço isso, né? Eu não faço atendimento individual, mas eu vivo energia coletiva todo dia e trabalho com isso. Os mantras podem ser utilizados para irradiar energia e ajudar o próximo. E mantras tem tantos, né, de todas as tradições. Certo. Podemos fazer mantras sem ser iniciados? Não seria algo direcionado a cada pessoa através de um mestre? Não. Tem dois tipos de mantra, individual e coletivo. Um mantra individual, Eudes, na tradição principalmente da velha Índia, era um mestre percebendo que você tem uma determinada vibração, ele configura um mantra na tua energia. Esse mantra é para você, ele é individual. Então isso era passado de mestre para discípulo. Igual a impressão digital, não serviria para um terceiro, que é o que ela está falando. Mas existem os mantras coletivos, que são sílabas contendo cargas energéticas gerais, que qualquer um pode acessar. Os que eu passei são todos coletivos, individual não adianta, que é pessoal. E hoje, aonde esses mantras são passados? Fora do corpo, para um mentor, para a pessoa fora do corpo, ou um médium, que foi assim que eu também recebi Agora, tem falcatrua, tá? Por exemplo, eu não vou citar nome para evitar polêmica, porque hoje em dia, você sabe, tudo vira polêmica, né? Um determinado guru iniciou um monte de gente, e eles sempre passavam um mantra supostamente pessoal, até que um dia descobriram que ele só tinha 5 mantras, Eudes. E ele ficava selecionando para cada um, como ninguém podia falar, ninguém sabia que era só 5, que ele dividia para milhares. Ele falava, esse mantra é só para você. E na verdade eram 5 que ele escalonava. Entre 30 pessoas. Exatamente. E tem isso também. Agora, o que ela falou é certo. Na antiguidade, um mantra pessoal. Esses que eu passei são coletivos. Você pega o Namah Shivaya, Om Mani Padme Hum, tudo isso é coletivo, não é pessoal. Certo, é isso. Então, acho que estamos com 60 minutos aí. Eu acho que tá bom, hoje foi bastante informação, né, Eudes? Conteúdo. Por isso eu pedi pro pessoal não perguntar, que eu não responderia a pergunta. O que a gente vai fazer? No próximo programa, pessoal, eu vou abrir para perguntas e respostas de vocês,
novamente, tá? De preferência sobre o tema. Sabe por quê, Eudes? Eu passo alguns temas e o pessoal não pergunta sobre os temas, fica perguntando um monte de coisa genérica. Aleatório. Perde a chance de aprofundar. Quer dizer, a gente pode organizar e aprofundar melhor. Então, no programa que vem, vou fazer perguntas e respostas de preferência sobre esses temas aí. E no outro programa eu vou trazer relatos do Hamilton Prado de saídas do corpo aqui no Brasil. Material muito legal. Eudes Ananda, tudo em cima, tudo ok? Tudo certo, cara. Foi um bom Muito programa? obrigado. Porra, fiquei até quieto. Ficou... Tá bom, tá bom. Então tá, palavras finais aí pro pessoal, Eudes. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal e valeu. O Eudes que é de Itacoaquecetuba, Ananda, É isso aí. né? Eudes Ananda. Gente, obrigado aí por vocês estarem assistindo o programa. Terça-feira que vem a gente volta. Até mais.